Bom dia, irmãos. Eu não sei você, mas meu coração está explodindo de gratidão, de alegria. Que banquete Deus já tem nos proporcionado essa manhã aqui. E eu estou bem feliz de poder hoje compartilhar esse momento, a palavra de Deus. Mas eu gostaria de mostrar uma vinheta aí para vocês. No que acreditamos? 3 pontinhos, né? No que acreditamos? No que eu e você acreditam? Nós acreditamos no amor de Deus. Sim ou não? Sim. Acreditamos. Se Deus me ama e nós acreditamos que Ele nos ama, o que Ele deveria dar para nós? O melhor dele, não? E o que é o melhor de Deus para nós? Ele mesmo. O salmista Davi, no Salmo 63, versículo 3, ele tem uma frase emocionante. O amor de Deus é melhor que a vida. Amar a Deus é melhor que sexo, amar a Deus é melhor que casamento, amar a Deus é melhor que ganhar dinheiro, amar a Deus é melhor que viagens, amar a Deus é melhor que viver. Ele fala isso no Salmo. No que acreditamos? Se amamos a Deus, devemos amar com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa mente. Marcelo, na semana passada, falou que ele cresceu lá no Capão Redondo. E eu moro lá naquela região atualmente. Eu sirvo lá no setor Campo Limpo. Eu estou nesse setor desde que ele começou, há mais de 15 anos. Eu, minha esposa, queria agradecer minha esposa aí, a companheira de luta, e todos os irmãos aí do Campo Limpo e também outros de vocês, que me ajudaram, que me serviram, que me amaram durante essa jornada de 25 anos na fé. Quero agradecer de todo o coração a vocês. Então, também acreditamos nas amizades cristãs. Ninguém vence sozinho, ninguém é uma ilha. Para chegarmos onde queremos chegar com Deus, Deus sempre vai usar pessoas, Deus sempre vai colocar pessoas na nossa vida. Às vezes para nos empurrar, às vezes para nos ajudar e às vezes até para nos disciplinar, amém? Precisamos de amizade. Jesus tinha os amigos dele. E o reino de Deus, a igreja de Deus deve ser uma igreja de amigos. No que acreditamos? Acreditamos numa missão mundial. Esse Deus que nós amamos, que nos ama, Ele ama o mundo, Ele abraça o mundo com o amor dEle. Nessa manhã, meu desejo aqui é que com minhas palavras, minha oração, meu jeito de pregar, minha fé, meu coração, eu possa de alguma forma aquecer você. O frio está aí, mas eu quero que Deus me use para aquecer seu coração essa manhã. E eu espero que Ele já esteja pulando, porque o meu está. Acreditamos no amor aos perdidos. Semana passada eu estava no meu tempo de oração, num parque, lá próximo onde eu moro. Falei, Deus, chegando no culto domingo, eu quero que o Senhor coloque uma pessoa aflita, para que eu converse com ela, e que eu possa ajudar e eu sinta a dor dela. Eu tive necessidade de orar isso, eu não sei porque eu orei isso. Aí eu estava aqui, veio o irmão Tony, lá de Santo Amaro, trouxe um rapaz. Ele chegou aqui no culto totalmente drogado, mas ele estava muito aflito. Ele parecia que queria morrer.
E aí ele falou, vamos orar aqui um pouco. Sentei aqui, a gente orou. Eu me arrepiei todo. Eu falei, o que eu orei para Deus de manhã? Eu lembrei da oração. Deus é um Deus que ouve aquilo que a gente fala com Ele. Ele considera. Então toma cuidado com o que você ora. Mas vamos lá. Eu queria contar uma história de amor. Lucas capítulo 15. Vamos lá, irmãos. Vamos meditar na parábola do filho pródigo. E eu quero dar nome a essa parábola, a parábola do filho perdido. Porque longe de Deus, estamos perdidos. Lucas capítulo 15, versículo 11. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloque um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Traga um novilho gordo e mate-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci a tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou teus bens com prostitutas, matas o novilho gordo para ele? Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse momento aqui juntos. Nós acreditamos no poder do seu amor, nós acreditamos na influência da tua palavra, nós acreditamos na influência do Espírito Santo na nossa vida. Nós acreditamos nas amizades cristãs que nos levam
para mais perto do Senhor, Jesus orou pela comunhão, pela união, e nós acreditamos na missão, estamos em missão, até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós acreditamos que há um mundo perdido, carente do Senhor, precisando ser liberto, precisando ser encontrado, achado, como cada um de nós que um dia já teve esse privilégio e tem desfrutado desse banquete contigo. Te agradecemos, fala por meio da minha voz agora, em nome de Jesus, amém. Bom, Jesus nesta parábola traz uma história emocionante para nós, sobre o amor de um pai. E aqui no contexto dessa parábola, em Lucas 15, aqui no versículo 1, fala que todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então, por que Jesus conta essa parábola? Porque os judeus, eles estavam escandalizados com Jesus, indignados com Jesus, porque Jesus estava comendo com os publicanos e pessoas pecadoras. E os judeus, eles se achavam merecedores do amor de Deus, enquanto os outros eram indignos. E Jesus apresenta essa história fantástica. Jesus é o maior pregador do mundo. Cada palavra de Jesus são pérolas para a gente trazer e absorver. Irmãos, eu quero ir fundo com vocês hoje. Vamos degustar a palavra de Deus, vamos ir fundo, vamos pensar, vamos meditar, porque aqui nós podemos tirar lições para a nossa vida. E eu queria trazer essa parábola para o contexto da família. A igreja é uma família. E um pai que é perfeito. Esse pai é Deus, o pai da parábola. E ele fala aqui da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho perdido. Então a coisa clara aqui que Jesus quer ensinar é sobre perda. Então existem pessoas perdidas. E até dentro da igreja, se nós não tomarmos cuidado, dentro da casa de Deus. E ele fala de um filho. Então, filho mais moço, filho mais velho e o pai. Quais lições nós podemos aprender com esse filho mais novo? Para a nossa vida hoje. Quais lições nós podemos aprender com esse filho mais velho para a nossa vida hoje? E quais lições nós podemos aprender com esse pai? O personagem principal da história não é o filho. A parábola tem o nome de filho pródigo, mas o personagem principal da parábola é o pai. A palavra pai aparece 12 vezes na história de Jesus. Pai. Isso para um judeu já era difícil aceitar, porque os judeus se dirigiam a Deus como Senhor dos exércitos, como rei. E Jesus vai mudar essa mentalidade e vai chamar Deus de pai. O coração desse pai é cheio de amor, é cheio de emoção, é cheio de paixão por seus filhos. Este pai é cuidadoso com seus filhos, ele pensa no futuro deles. Ele está querendo fazer sempre festa para juntar a família e comemorar. É um pai trabalhador, né? Que é um pai que tem empregados, então ele tem trabalho, a vida é dura, tem trabalho, tem que trabalhar. Este pai dá bons conselhos para os seus filhos, ele cuida das necessidades de seus filhos, e esse pai gosta de fazer festa na companhia dos seus filhos. A maior alegria desse pai é ter seus filhos
na companhia dele. Marca isso. Bom, mais interessante, né? Que mesmo dando tudo isso para esses filhos, a gente vê o desfecho da história, né? Então, a primeira lição que eu queria trazer para vocês e para mim é que nem tudo na vida acontece como nós desejamos. Nós planejamos as coisas, oramos, aconselhamos, trabalhamos, ensinamos, mas não temos garantia nenhuma de que nossos filhos vão ser obedientes, vão amar a Deus, vão fazer as escolhas certas na vida. Então, nem tudo na vida é como a gente quer. Imagina você no lugar desse pai, vendo o filho partindo, indo embora, coração sangrando, mas por amor, vai meu filho, ainda deu o dinheiro para o filho. Vai lá, faz o que você quiser, vá fazer o que você quiser. É muito difícil, eu tenho uma filha e eu fico orando todo dia, porque a gente sabe que eles vão ter que fazer as escolhas deles. Então vamos para o exemplo do filho mais novo. Por que ele foi embora? Fiquei pensando sobre por que esse filho foi embora se tinha tudo isso à disposição dele. Ele foi embora pelo mesmo motivo que ele voltou, porque ele quis. Então, as escolhas da nossa vida somos nós que fazemos. E as coisas mais importantes da vida, na minha opinião, na minha visão, cabem numa mão: Deus, família, esposa, filhos, amizade cristã, reino de Deus e missão. Para mim, essas coisas são as coisas mais importantes na vida. As outras coisas que vêm depois disso, é que Deus dá para a gente abençoar a vida das pessoas e também se alegrar. Mas essas coisas, na minha opinião, na minha visão, são as coisas mais importantes da vida. Esse filho, o que ele está dizendo para o pai é: estou farto dessa casa, estou farto dessa festa, estou farto dessa vida, essa vida é muito chata, todo dia ter que sair para o campo, fazer o trabalho, voltar para casa, estudar, ter que batalhar, eu estou farto dos seus conselhos. E sabe onde começa isso? Aqui, ó, na mente da gente. É onde Satanás quer trabalhar, é na nossa mente. Tudo começa na nossa mente. Ele decidiu ir se aventurar. Ele pediu a herança, no versículo 12, o mais novo, de quero a minha parte da herança. Não muito tempo depois, o filho mais novo, ele ficou um tempo. Olha, ninguém abandona alguma coisa da noite para o dia. Há um processo que vai sendo minado na mente e no coração da pessoa. O marido não abandona a mulher da noite para o dia. A mulher não abandona o marido da noite para o dia. Os filhos não abandonam o pai da noite para o dia. É um processo, é dentro da casa. É um ambiente que vai sendo criado ali naquele ambiente. Então a pessoa vai cultivando pensamentos, vai recebendo influência e chega uma hora ela, não quero mais, vou embora. Vou me aventurar. Esse filho despreza o amor que o pai tinha por ele, ele rejeitou seus conselhos, sua companhia, sua amizade.
Ser livre para ele era ser totalmente independente do pai. Ele foi em busca de aventuras. E ele estava com muito dinheiro no bolso. 3 fatos aqui que se uniram na vida desse filho mais novo: juventude, grana ganha facilmente e vida irresponsável. Esses 3 fatos, juventude, grana ganha facilmente e vida irresponsável juntos, traz consequência. Por que eu falo isso? Porque quantos pais hoje não sofrem por ver seus filhos abandonando a casa para ir atrás de aventura, atrás da droga, atrás da imoralidade, atrás de coisas que não tem nada a ver. Quantos pais não choram porque seus filhos estão na cadeia, estão envolvidos no crime? E é em todas as classes sociais. O pecado não escolhe classe social. Mas esse filho queria aventura, queria coisas diferentes. E aí ele sai. Mas a Bíblia, Jesus deixa uma coisa aqui que é interessante. Versículo 13. Ele foi para uma região, segunda parte, distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. O que significa desperdiçar a vida? Porque se a vida existe para a glória de Deus, e se Deus existe, existe uma maneira certa de viver, senão Ele não colocaria a gente nesse mundo para viver de qualquer jeito. Primeira coisa a vida desperdiçada é a vida que é vivida longe do Pai, longe de Deus. Qualquer tipo de vida, por mais que pareça emocionante, sem Deus essa vida é um desperdício. Pessoa que não ama Deus, que não gosta de estar com Deus, que não gosta dos conselhos de Deus, na visão de Jesus, essa pessoa está desperdiçando sua vida. Esse jovem foi tomar muita cerveja, sair com muitas mulheres, foi a muitas festas. Uau! Que vida maravilhosa! Legal, mano, vamos lá, balada! Tudo parece que está conspirando a favor. Mas aí, meu amigo, chega a hora da verdade. Versículo 14, depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, ele começou a passar necessidade. O que ele está agora? Ele antes falou que ele estava farto. Agora ele está, estou faminto, estou com fome. A crise chegou, crise econômica, falta de emprego, os amigos que curtiam com ele desapareceram. Aí tinha um cidadão lá, que eu acho que era próximo, ele falou: olha, eu tenho um emprego bom para você aí, vai cuidar dos porcos lá da minha fazenda. Olha que amigo, ele foi parar aonde? No chiqueiro de porcos, numa pocilga. Cocô de porco, já viu? Já sentiu? Já foi no chiqueiro de porco? Quem é do interior sabe como é que esse lugar é. E para um judeu ir para um chiqueiro de porco, ele não é muito boa coisa ir para lá, não. Mas Jesus fala isso, ele vai parar lá. Sabe quem é esse filho mais moço? São os pecadores e os publicanos, são todos nós, os gentios.
E é interessante que é lá nesse lugar que ele começa a pensar. Olha que fantástico, né? Irmãos, a gente não precisa ir para um lugar desse para a gente fazer a vontade de Deus. Eu não quero que você e eu precise passar por tudo isso para que nossos olhos se abram, para enxergar o valor que tem essa igreja, o valor que tem andar com Deus. Eu quero muito animar você. Eu não sei como você está aqui hoje, espiritualmente, como está seu coração, como que isso que eu estou falando aqui está chegando para você. Mas nós não precisamos passar por isso para voltar para o Pai. E é lá, distante do Pai, nesse lugar que ele cai em si. Olha o que ele fala aí no versículo 17. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Sabe, o cara começa a conversar sozinho, meu amigo. E é assim, quando o cara está em crise, ele começa a falar sozinho. Você já percebeu isso? Eu faço isso. Sabe quando eu converso muito sozinho? Quando eu recebo o meu salário, porque eu fico conversando com dinheiro. Eu vou ter que pagar a escola, vou ter que pagar o condomínio, vou ter que pagar a cara, aí você vai conversando, e aí você vai conversando com dinheiro. Mas o cara está conversando sozinho, ele está lembrando, ele está nem lembrando do pai, ele está lembrando da vida dos empregados do pai dele, que tem coisa boa, e ele está num chiqueiro. Pô, cara burro, né? Ele está falando, eu sou ridículo. Por que eu estou nesse lugar, meu amigo? Irmãos, você que é um cristão, nunca esqueça de onde Deus te tirou. Não esqueça disso. É a gratidão que vai mover nossos corações aí para frente. Amar a Deus, amar a missão, amar os irmãos, amar os perdidos. É isso, a gratidão a Deus. Se tem irmãos que não estão fazendo, ore por eles, ajude eles. Não fique olhando para eles. Olhe para quem está fazendo e ajude quem não está fazendo. Interessante esse filho, as memórias desse filho. O que ele lembra? Da casa do pai. Ele sabia que o pai o amava, porque o pai tratava bem os empregados. Versículo 18. Ele toma uma decisão depois de conversar consigo mesmo. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Ele começa a reconhecer seu pecado. Antes ele estava pedindo herança, agora ele está vendo a sua indignidade, que ele não é digno de nada. Isso é quebrantamento, isso é conversão, isso é mudança, é metanoia, né? Mudança de mentalidade, mudança de vida, mudança de rumo, mudança de pensamento. Mas quem que está trabalhando aí no coração dele? É ele e Deus, o Espírito Santo lá agindo na vida dessa pessoa. E ele decide voltar. Mas não é fácil a volta. Você que está voltando para o convívio da igreja, não é fácil. Porque ele já está pensando, como que os empregados vão me enxergar? Como meu irmão que está lá vai me enxergar? Como o pai vai me receber? Porque a volta é difícil.
Tem uma coisa chamada orgulho que às vezes impede a gente de voltar. Voltar não é fácil. E o caminho de volta é longo, meu amigo. Tem muita sinalização no caminho, muitas placas, muitas pedras, para a gente ter que suportar ela. Mas é o melhor lugar que ele está falando aqui. Ele não quer mais ser chamado de filho, me trata como empregado. E o caminho é Cristo, né, irmãos? Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como não desperdiçar a vida? Saber a hora de voltar para o caminho. Versículo 21. O filho disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Quando que viver vale a pena? Quando que a vida tem sentido? Quando que a vida tem valor? Quando que podemos ter uma vida bonita, que é uma bênção para outras pessoas? Quando nós andamos seguros no amor de Deus, porque digno nós não somos de nada mesmo. Não merecemos nada. Faça a sua vida valer a pena. Eu quero fazer minha vida valer a pena. Irmãos, eu sei que o tempo está curto. Queria falar tantas coisas, mas eu vou cumprir lá meu tempo. Mas a verdadeira satisfação na vida, a gente, cada um de nós, só vai desfrutar quando nós acreditarmos de que o amor de Deus é a coisa mais importante nessa vida. Nós só vamos ser alegres, de verdade, essa alegria que Jesus promete do interior, quando Deus for nosso tesouro. Alegres em Deus, as outras coisas vêm como forma de recompensa. Mas aí tem um outro exemplo nessa parábola, do filho mais velho. Versículo 28. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci a tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou teus bens com as prostitutas, tu mata um novilho gordo para ele. Olha a visão desse filho, gente. Que lições nós podemos aprender com esse homem? Ele estava dentro da casa do pai, mas ele não gostava do pai. Ele tinha uma visão errada de quem o pai era. Que o pai fazia festa para o outro e para ele não fazia nada. Ele tinha uma visão bem distorcida. Ele estava com o pai por obrigação, e é tão ruim você fazer as coisas obrigado. Orar porque é obrigado. Ler a Bíblia porque eu sou obrigado. Compartilhar a sua fé, eu sou obrigado. Ir no tempo da igreja em casa, eu sou obrigado. Ir lá, senão os irmãos vão ficar. Gente, pelo amor de Deus, para com isso. Ele achava que ele trabalhava como um escravo. Sou um escravo. Havia amargura, havia ressentimento, havia um senso de justiça errado. Ele estava na casa do pai, mas sem alegria. Ele sentia peso, ele era infeliz,
ele não conseguia festejar, ele culpava o pai, ele culpava o irmão, ele nem foi ficar lá com o irmão dele e agradecer a volta do irmão. Então, irmãos, eu queria terminar, porque tem um outro filho aqui nessa parábola. Tem um outro filho, que é o terceiro filho, que é Jesus, o que está contando a parábola. Esse é o filho perfeito. E eu queria compartilhar esse último versículo com vocês, Mateus 27. Versículo 22. Diante de Pilatos, antes de ir para a cruz, Pilatos está lá diante daquela multidão. E sabe quem está ali na multidão? Os fariseus e os mestres da lei que estavam lá ouvindo a parábola de Jesus. E Pilatos faz uma pergunta que é bem profunda, enigmática. Mateus 27, versículo 22. Perguntou Pilatos: que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: crucifica! A pergunta que eu quero fazer para nós hoje: o que cada um vai fazer com Jesus de Nazaré? Ele está lá numa cruz. Mas onde você quer nos levar? Eu quero levar para lá mesmo. É você e eu para lá. Para esse lugar. Esse é o lugar que o cristão tem que estar sempre. Está lá ensanguentado, coroa de espinho na cabeça, olhando para a multidão e orando: Pai, perdoa essa gente. Eles não sabem o que estão fazendo. Esse filho foi obediente. Oremos. Obrigado, Senhor, por Jesus, o amor dele, a maneira como ele se doou, se entregou, se sacrificou, se submeteu, se rendeu, se humilhou. Obrigado por tudo. Nos dá um coração apaixonado pelo Senhor. Te oramos em nome de Jesus. Amém.